E nós vamos abrir para perguntas ao Vladimir, mas registrando que estamos com 22 pessoas participando no momento aqui da reunião, o próprio Vladimir, 13 conselheiros regionais aqui do Sinal RJ, 2 funcionárias do Sinal RJ e 6 colegas de conselheiros de outras praças, Larry Trezel, de Porto Alegre, Daro, de São Paulo, Epitácio e Pedro, de Salvador, e Ayrton, de Recife, a quem a gente agradece muito, né, a todos por estarem aqui conosco, ouvindo o Vladimir. Colegas, inscrições estão abertas para fazerem perguntas ao Vladimir. Podem se inscrever, até fala aqui logo, né? Somos poucos. Quem quiser, pede inscrição, a gente bota aqui. Eu queria me inscrever. Eu também. Só um minutinho, vamos lá rápido. Ó. Belcito, Daro. Quem mais? Pode falar, fala no microfone, por favor, que a gente já bota aqui. Epitácio. Pablo. Epitácio. Eu me inscrevo também. Quem mais? Pablo. Quem? Pablo. Quem mais? Eu me inscrevo também, Márcio. Márcio. Vladimir, você vai sair daqui hoje umas 6 horas mais ou menos da tarde. Belcito, Daro, Epitácio, eu, Pablo, Márcio. Alguém mais nesse momento? Ok, colegas. Então, por gentileza, Belcito, para formular sua pergunta para o Vladimir. É uma tríplice. Eu queria só uma confirmação do Vladimir, quando ele fala daquela portaria que dá o calendário de setembro para o Banco Central, seriam só as informações dos servidores ativos, porque os dos aposentados já foram. Seria isso? Segunda pergunta. É isso, dos aposentados é só a folha. Dos aposentados, mas já está indo, do Banco Central já está lá. Você acha que está tudo lá? A informação que eu tive é que já estão passando as folhas de ativos e de aposentados e pensionistas. Sim. Direto. Tá. A outra pergunta. Não tenho certeza se a do banco já foi, mas a ideia é que não aguarde as informações dos ativos. Tá. A outra pergunta ligada a isso é que o banco tem uma autonomia para fazer a concessão da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, né? Em que momento a gente vai deixar de ter isso, na tua opinião? Porque hoje o banco faz a aposentação e comunica só, tá? E ele tem delegado isso desde a época que nós passamos para o regime jurídico, né? Esse poder. Desaparece. Agora, imediatamente. No momento em que os dados forem, vamos colocar setembro do ano que vem, no momento em que os dados forem para o INSS, essa autonomia desaparece. Tudo passa a ser direto no INSS, inclusive o servidor do banco, a partir daí, quando quiser dar entrada na sua aposentadoria, ele não vai se dirigir mais à área de gestão de pessoas do banco. Ele vai pelos canais do INSS, pode ser aplicativo, pode ser página na internet, pode ser o telefone ou agendamento para ser tratado presencialmente, mas vai ser como é o segurado do setor privado. Vai ser direto no INSS. Ok, obrigado. Daro, por favor. Bota aí, Vladimir. Vamos lá. Tudo bem com você, Vladimir? Tudo jóia? Tudo. Depois de ontem ganhar do Corinthians, então, ficou melhor ainda. Então, vamos lá. O INSS, os aposentados em geral vão ter direitos diferentes, conforme da área onde ele trabalhava, quando ele era ativo, eles vão com direitos diferentes. O INSS vai conseguir fazer essa administração toda de vários direitos diferentes entre os aposentados? Segura aí, segura aí. Outra, os aposentados, principalmente aí que você citou, né, o pessoal que tem direito à paridade, principalmente é esse, que é o grande que fica diferente, né? Quando tiver aumento do INSS, esse vai estar numa lista separada, ele só vai ter aumento quando tiver o pessoal da ativa, certo? E basicamente, tinha mais outra pergunta também, mas me falhou agora, que depois eu faço no final. A idade. É a idade, exato.
É a proximidade com a não. reforma da Previdência que vai atingir os idosos, então já tem idoso aí começando a sofrer efeito. Pois é, exatamente. Pô. Dado, deixa eu te falar, não tem gente nem para cuidar do regime geral. Para você ter uma ideia, o INSS hoje está com déficit de 55% da força de trabalho. O INSS teve no auge 42 mil, 43 mil servidores. Hoje tem 19 mil. Para atender o regime geral todo, aqueles milhões de aposentados, pensionistas, mais o pessoal que recebe BPC e outros benefícios, que são 11 benefícios previdenciários que o INSS trata. Então, tem 19 mil servidores, quando já teve, para fazer o mesmo serviço, 42 mil. Então, não tem gente nem para cuidar do regime geral. A transferência de funcionários da Infraero para o INSS não ajuda. Por quê? Porque são pessoas CLT que, no máximo, quem trabalhava na área de pessoal da Infraero, que está sendo removido para o INSS, entende de regime geral, não entende de regime próprio. Então, está tendo muita dificuldade. Eu tenho conversado com algumas pessoas do INSS, a informação que eu tenho é o seguinte: o povo está tendo que aprender coisa nova. E tem um outro detalhe. Por isso que as informações dos ativos estão indo de acordo com o calendário, uma instituição de cada vez. No caso, é um bloco de cada vez. Por quê? Porque a carreira de vocês no banco é diferente da carreira, por exemplo, da universidade. A tabela salarial não tem o mesmo formato. A quantidade de padrões e classes é diferente. O tempo de evolução na carreira é diferente. Direitos que uns têm, outros não têm. Por exemplo, na universidade não tem avaliação de desempenho gerando gratificação. Em vários órgãos tem. Então, o que conta para a aposentadoria do servidor do banco? Uma série de coisas. O que conta para a aposentadoria do servidor de uma universidade? Também uma série de coisas. Se você olhar, elas não têm nada a ver uma com a outra. São realidades diferentes. E aí você pega o cara da universidade, o cara do banco, vamos embora. E o servidor da FUNAI? É uma terceira realidade. Então, dessas centenas de autarquias e fundações, nós temos, no mínimo, dezenas de realidades diferentes. A aposentadoria de cada servidor vai ter, para tudo, qual é o seu órgão de origem, qual é a sua legislação, quais são os direitos que você tem, como é que aposenta um cara desse órgão. Então, não tem gente preparada para isso, e a informação que o pessoal dos sindicatos, lá do INSS, tem é de que, mesmo que você leve pessoas dos órgãos de origem para o INSS para compor essa unidade gestora, ainda assim vai ficar carente, porque a gente sabe que, como não tem concurso, por exemplo, será que a área de gestão de pessoas do Banco Central tem o número de pessoas adequado para atender a realidade do banco hoje? Dificilmente. Você vai em qualquer órgão, essa realidade é igual. Então, a força de trabalho ela é muito, muito, muito incipiente. O que eles estavam apostando era na aprovação da PEC 32 para trazer pessoas diferentes, ampliar a terceirização, ampliar temporários. Inclusive, tem um grupo de trabalho dentro do INSS preparando um processo seletivo de contratação de temporários e também preparando aumento de terceirização. Eles estão transformando a recepção do segurado num processo a ser terceirizado. Diz que é só receber, não vai tratar da atividade fim, que é conceder. Só que não é. Na verdade, você tratar de aposentadoria, você recebe a documentação, recebe a pessoa, trata tudo e depois concede ou não. Não existe receber, não é atividade fim, mas é uma forma deles terceirizarem o serviço. Então, é muita coisa diferente, não tem gente para isso, está indo a toque de caixa. A ideia deles é, nesse processo de unificação de dados, vai ter muita consulta, muita pergunta entre o INSS e o servidor da área de gestão de pessoas, no caso de vocês, do banco. Mas a decisão final, se concede ou não, vai sair do INSS, não vai sair mais do banco. E essa autonomia que o Belcito falou desaparece.
Ok, Vladimir, por gentileza, Epitácio. Tava no mudo aqui. Boa tarde, Vladimir. Bom te ver novamente. Pegando essa última parte da sua explanação, que é sobre essa questão aí da migração para o INSS, né? E o decreto que saiu aquele escalonamento, algumas pessoas dentro do banco e até mesmo no sindicato, de certa forma, acharam que foi uma vitória parcial ficar para o fim da fila. Eu até brinquei, estamos comemorando que a gente ficou no fim da fila do pelotão de fuzilamento, né? A gente estava ali, não sabia que lugar ficar, não. Você vai ser o último a ser trucidado, e o cara, que bom, né? Mas, assim, a pergunta é o seguinte, você vê alguma possibilidade da gente construir alguma saída dessa fila? Quer dizer, já que a gente ainda tem um ano pela frente, se sim, né, que caminho a gente deveria tomar, até mesmo a possibilidade de algum tipo de judicialização, pegar o gancho no que o Belcito falou aí, dessa questão do PCU, etc. Se órgãos como a Polícia Federal, né, e a Polícia Rodoviária Federal também estão no bolo, se eles vão ficar de fora, quem é que vai ficar de fora disso, tá? Para a gente poder ter argumento para construir algum tipo de reação, tá? Eu falo isso até porque o pessoal da universidade, por exemplo, aqui da Universidade da Bahia, né, o pessoal recebia pelo CIGEP, e eu acho que foi esse ano, já mudou lá o sistema para o SOGOV, que é exatamente o guarda-chuva aí do governo federal. Então, o pessoal mesmo das autarquias federais, o pessoal da ativa, que recebia por um sistema próprio, já está recebendo por um novo sistema que está nesse SOGOV. Tá? E, assim, não está no escopo aqui, eu queria que você desse só uma pincelada se tem alguma discussão ou se já tem gente falando em uma nova reforma da Previdência, porque a que foi feita foi pré-pandemia e, com a pandemia, a gente sabe que a situação complicou e, muito provavelmente, essa conversa de nova reforma da Previdência, se não surgiu, já vai estar no radar. Eu queria que você desse uma pincelada nisso. Obrigado. Epitácio, primeira coisa, bom te ver mesmo, viu? Não é só daí para cá, não, daqui para aí também. Bom te ver, faz tempo que a gente não se encontra, nem virtualmente, mas é bom te ver. Primeiro, o seguinte, tem duas alterações na Constituição, uma em 2003 e outra agora, em 2019. A de 2003 diz que tem que existir uma unidade gestora única. Eu acho que daria, porque é o que está no projeto de lei que foi entregue ao Congresso. Por que o INSS? Por que não criar uma instituição específica para servidor público? Você vai juntar todo mundo, porque no caso da União, o próximo projeto de lei complementar, para nós, não faz a menor diferença, porque já existe um único. Nós, federais, não vamos juntar nosso regime próprio do executivo, com do legislativo, com do judiciário, já é todo mundo uma coisa só. Hoje existe um único regime próprio na União, diferente de alguns estados, de alguns municípios. Agora, poderíamos ter uma instituição própria para cuidar do regime próprio do servidor federal, o que obrigaria a União a tirar a nossa contribuição do Caixa Único do Tesouro e botar num fundo específico, que é o que deveria ter sido feito lá atrás. Quando foi criado o regime próprio de servidor depois da Constituição, qual era a ideia? Você ter um encontro de contas, porque, por exemplo, no meu órgão de origem, tirando quem era procurador, quem era advogado e tal, que era, na verdade, as antigas carreiras típicas de Estado, o resto tudo era CLT. Eu mesmo entrei como CLT na década de 80. Não sou tão velho quanto o Dário, mas eu entrei há bastante tempo.
que acontece? Nós deixamos de ser CLT, viramos estatutários. O que eu contribuí para o INSS desapareceu no encontro de contas que nunca houve. A única coisa que foi considerada é que eu aposento pela regra do regime próprio, mas conto o tempo do regime geral quando eu estive lá. O certo seria ter uma única unidade gestora que, entre outras coisas, deveria gerir também a contribuição previdenciária dos servidores. Não precisaria ser o INSS. Seria a alteração desse PLP 189 que está lá no Congresso já. O próximo PLP de unificação de regime, para nós não precisa, porque já tem um só. Então, o que a gente pode fazer? Tentar mudar essa história, inclusive no projeto de lei que está lá no Congresso, fala em composição, conselhos, participação de servidores e tudo mais, mas tudo isso dentro de uma estrutura interna do INSS. Dá para a gente discutir, dá para abrir uma bela discussão, mas teria que, no mínimo, segurar a tramitação desse projeto de lei. Esse decreto 10.620, que determina que todo mundo vá para o INSS, autarquias e fundações, é claro, daria para a gente rediscutir essa história. Então, a gente teria que parar tudo, discutir. Judicialização, eu não acredito, porque o que eles estão fazendo, tirando o decreto, que o decreto, inclusive, já está sendo questionado no Supremo desde que ele foi publicado no início do ano, em fevereiro, mas eu não vejo como judicializar, porque o que está sendo feito é cumprir determinação constitucional. Em relação à questão da nova reforma da Previdência, ela vem, sim, e ela vem trazendo aquilo que seria o sonho dourado do Guedes, que é a capitalização privada individual, que é para onde vão os servidores que, obviamente, têm remuneração acima do teto do regime geral. A ideia é que cada servidor, assim como cada trabalhador do regime geral, vá para essa previdência privada de capitalização individual, e o INSS, vamos chamar assim, futuro, estrategicamente, o objetivo é que o INSS vá sendo transformado na instituição de previdência da turma que ganha pouco, seja do setor público ou privado. Quem não ganha tão pouco, ganha um pouquinho acima. Classe média, não precisa ser classe média alta, não. Já vai todo mundo ser jogado para a previdência privada. Então, vem, dependendo do resultado da eleição do ano que vem, uma nova reforma da Previdência, sim, com o que eu falei, a Previdência individual por regime de capitalização. No modelo, contribuição definida, não benefício definido, é claro. Mercado que diga quanto você vai ganhar, se é que vai ganhar. Tem uma informação interessante que não foi divulgada. Nessa discussão dos projetos de elaboração, unificação no INSS, o presidente do INSS, que agora voltou para o Ministério, Rolim, trouxe para dar uma palestra uma pessoa que é dirigente do sistema de previdência do Chile, daquele modelo implantado na época do Pinochet. O cara veio dar uma palestra para mostrar quanto é bom, o quanto é importante que seja feito aqui o que foi feito no Chile. E só a questão da Polícia Federal, Vladimir. Sim, Polícia Federal vai. Todo mundo, vai, né? Sem exceção. Mundo. Ministro do Supremo, vai. Procurador do Ministério Público, todo mundo vai. Não vai ficar ninguém de fora. Ok. Todo mundo vai estar lá. Deixa eu ver até se eu pego aqui. Porque o texto do projeto de lei, ele é bem claro nesse ponto. Vou ver se eu acho aqui. Ó. Vou ver se está abrindo aqui. Ó. Artigo 2º. O artigo 1º diz: a lei complementar dispõe sobre isso. A lei aplica-se à administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, poder legislativo, poder judiciário e órgãos federais constitucionalmente autônomos.
E aí vem a resposta que você quer, Epitácio. Artigo 3º. Servidores públicos titulares de cargos efetivos, os membros da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas da União, de todos os poderes, órgãos, entidades autárquicas e fundacionais da União, e como beneficiário, todos os aposentados e pensionistas. Lembrando que Polícia Federal e Polícia Rodoviária são departamentos de um ministério, é a administração direta. Então, eles estão contemplados no inciso 1 do artigo 2º. Todo mundo, não vai ficar ninguém de fora. Ok, Vladimir. Temos inscritos eu, Pablo e Márcio para primeiras perguntas, né? O Cito já está solicitando segundas perguntas, mas depois vamos ver com o Vladimir a questão do tempo aí, né? Não, tem que ver o tempo de vocês, né? Porque depois que parar aqui, vocês vão retomar a reunião, né? Isso. A gente negocia ao final das Para primeiras mim, não perguntas tem aqui. problema, Leite. Vocês Tá. definem o Ok. tempo aí. Ok, a gente volta já ao assunto. Obrigado aí, Vladimir. Bom, Nada. duas questões, né? Primeiro, entender melhor, né, quer dizer, que do seu ponto de vista, é claro, qual a razão, digamos assim, né, desse movimento de terra todo que está sendo feito em torno da PEC 23, né, com todo tipo de achaque, vamos dizer, né, as leis, tudo isso que a gente está acompanhando, né, para, no final das contas, pelo que a gente vê na mídia, né, isso ser de fundamental importância para a campanha do Bolsonaro, né, em 2022. Mas que fundamental importância é essa se, de uma parte, né, a ampliação do que já é, vamos dizer, né, beneficiário do Bolsa Família, né, é relativamente pequena, se não estou equivocado, 2 milhões, né, alguma coisa nessa casa. E, de uma parte, né, claro que tem um plus de reais a mais aí, né, tal. Mas, se, a meu ver, o que me parece muito principal são os 22 milhões de pessoas que ganharam auxílio durante a pandemia que vão ficar de fora. Então, está me parecendo que, do ponto de vista assim, eleitoral, não chega a ser um espetáculo, né? Porque você pega 22 milhões de pessoas que estavam ganhando aquilo bem agorinha. Aí chega assim, não ganha mais nada. E ainda sabe que os outros lá, né, estão ganhando mais do que ganhava. Eu gostaria de, por gentileza, pegar o seu ponto de vista sobre que estratégia fantástica, né, de eleição é essa. Bom, e uma segunda questão diz respeito a essa questão, ao INSS, pelo menos no primeiro momento, enquanto não vem a Previdência, aquela que você falou, né, colocar todo mundo lá na Previdência Privada e tal. Essa questão da unificação absoluta, né, de toda a realidade, vamos dizer assim, previdenciária em torno do INSS, seja federal, municipal ou estadual ou municipal, né? O que eu queria ver contigo é qual é a lógica, digamos assim, né? Qual é o fundamento disso, né? Claro, centralização, né? Mas se você enxerga, né, algo além disso nesse movimento, né? Eu vejo aí um grande Big Brother também presente, né? Mas vejo uma grande perda cultural, simbólica, humana mesmo, né? Com essa perda de vínculo do trabalhador com a empresa. A gente sabe que a aposentação já é, né, um botar para fora, colocar nos seus aposentos o trabalhador, né? Aquela coisa da laranja que, né, você faz o suco e depois despreza. No caso do Banco Central, isso se agudizou muito nos últimos anos, né? A ponto do servidor aposentado ter que pegar um crachá de visitante, veja você, né, o simbólico disso, para poder ingressar no banco, né? Você também. Bom, e o que eu quero te dizer, então, é da repercussão disso, né? Quando você, além dessa questão sindical que você colocou, que é danosíssima, né? Mas você vê também sob essa ótica, né, de uma perda civilizatória mesmo, né? Quando você faz esse movimento para um contingente tão expressivo de pessoas, né, que passam a não ser sequer ex-empregados de uma empresa X. Eles estão numa vala comum, a gente fala em vala comum do serviço público, né? Matéria de vala comum, eu acho que essa aí não tem maior, né, do que essa vala comum que me parece que está nesse projeto, né? Talvez um dos fundamentos do projeto na minha leitura.
Obrigado. Olha, Leite, primeiro, a questão da PEC 23. A avaliação que eu tenho, e é baseada no que eu tenho visto vários analistas se manifestarem sobre o assunto, ela começa nas pesquisas que mostram a descida do Bolsonaro no projeto eleitoral. Ele precisa se reeleger de qualquer jeito. O gráfico que mostra a evolução da popularidade, da aceitação e do crédito que ele teria é descendente. Ele está descendo. Isso seria uma forma de eleição a qualquer custo, nem que eu tenha que deixar de pagar quem eu devo. O objetivo é esse. Tanto é que, como eu falei, essa PEC 23, ela não tem nenhuma validade para 2023. Ela acaba em 2022. Ela pega as dívidas que a União tem por decisão judicial de 2022, nada além disso, deixa de pagar, aí uma parte usa para campanha eleitoral abertamente, e aí divide em duas formas, em 3 pedaços. Um é o fundo eleitoral, que seria turbinado, sai de 2 bi para 5. Outro é mais dinheiro para essas emendas do relator do orçamento secreto, para poder beneficiar apenas os parlamentares da base. E a terceira é dar uma falsa turbinada. Eu falo falsa porque não turbina coisa nenhuma. O Bolsa Família. Bolsa Família passa de 192 para 200 e pouco, apenas com a correção da inflação. Aí eles pegam um dinheiro que seria para... porque não existe mais verba para o auxílio emergencial, porque ele se extinguiu. Aí, o que poderia pegar dessa PEC 23 para pagar auxílio emergencial, eles não estão fazendo isso. Eles estão jogando no novo Bolsa Família, que é esse Auxílio Brasil. E por que eles não estão fazendo uma renovação do auxílio emergencial? Porque não daria dinheiro para fazer mais nada. Eles teriam que fazer uma alteração legislativa pequena, aberta, fácil, todo mundo veria de onde vem o dinheiro, para onde vai, como foi desde o início da pandemia, aqueles R$600, todo mundo sabia de onde vinha, para onde ia, não passava na mão de ninguém no meio do caminho, não sumia no meio do caminho, então não interessava renovar o auxílio emergencial. Mas dizem que vão juntar o auxílio emergencial. Vão pegar e vão botar de 220, 230, o que foi pago esse mês agora é 224, vão virar 400 durante o ano que vem. Acabou o ano que vem, fica de fora. O problema que eu acho, Leite, é que nem a imprensa, raras exceções, você vê na Globo News de vez em quando, mas ninguém está jogando peso em 22 milhões de pessoas que vão ficar de fora. É um tiro no pé? Na minha opinião, até é. Por quê? Porque o auxílio está pegando 14,6 milhões de pessoas do Bolsa Família e deixando de fora 22. Quer dizer, ele até muda de 14 para 17, mas não atende boa parte das pessoas que vão ficar de fora. Aí, para essas pessoas, vai o quê? Vai um vale gás, vai um vale alguma coisa, mas não ligado ao programa assistencial do Bolsa Família. Fica dando migalhas por fora. Mas o auxílio emergencial não tem outra razão a não ser a campanha eleitoral do ano que vem. Não tem outro objetivo. Agora, essa história da previdência do servidor, eu fiz aqui o sinalzinho, porque é verdade, eu, quando quero ir no órgão onde eu trabalhava, inclusive a mesa destinada a mim está lá, está sendo usada por alguém, se eu não me identificar na portaria e não pegar um crachá de visitante, eu também não entro, não. É como eu chego lá, conheço todo mundo, mas é como se eu não conhecesse ninguém, quero falar com o doutor fulano. Se eu tenho audiência marcada, se eu tenho reunião marcada, para eu tratar de coisas minhas, da minha aposentadoria, de qualquer coisa, já aposentado, fui lá resolver problemas e tal, eu tive que ser
fui tratado como um visitante. Claro que depois você chega no colega que está lá dentro, a conversa é outra, mas para chegar até ele é um estranho no prédio. Nós vamos ter uma perda, como você disse, civilizatória, mas eu diria mais cultural, e a memória do órgão vai junto, porque a ideia é rotatividade. A gente teve contato com algumas pessoas em outros países, existe uma orientação do Banco Mundial, da OCDE, de unificação de regimes, onde servidores públicos ou não estejam todos no mesmo regime de previdência. Só que na Europa, por exemplo, a gente esteve vendo o caso da Suécia e de alguns outros países do norte, e também vimos da área latina da Europa, a parte de baixo, né? França, Portugal, Espanha, Itália. Aí está se tentando subir a qualidade do pessoal do setor privado para manter um nivelamento por cima. Aqui não, aqui a gente é tratado como privilegiado para ser empurrado para baixo. E é despertencimento total. Você não é mais um servidor público aposentado, você é apenas um aposentado que você fez na sua vida de ativo. Não tem nenhuma memória a ser guardada, você não é consultado, você não faz parte de nada, você não discute. Por exemplo, hoje, numa assembleia do sindicato, o servidor aposentado dá opinião sobre o que pode ser feito pela instituição, tanto quanto o ativo. A ideia é que você não tenha que fazer isso, porque nem ao sindicato você vai ser vinculado mais. Você vai procurar o quê? Uma associação ou sindicato de aposentados, como tem em todos os estados, sindicato de aposentados do INSS. A ideia é tirar você dali, porque o objetivo é alta rotatividade. Lembrando que a reforma administrativa que busca ficar um núcleo pequeno, e aí eu costumo usar como referência a polícia, tenha como servidor o policial, no caso da polícia. Toda a parte de infraestrutura, a parte de suporte, a parte de gestão administrativa é coordenada por policiais, mas executada por terceirizados, seletistas e temporários. Essa é a ideia. Então, é um modelo ultraliberal levado a cabo. Não tem nada diferente disso, não. Ok, Vladimir. Eu queria registrar o ingresso na reunião do Ladislau, né? Nosso conselheiro regional aqui do Sinal RJ, e passar a palavra para o Pablo. Por favor, fazer as perguntas para o Vladimir. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, pessoal. Parabéns aí pela exposição, Vladimir, bem interessante, principalmente já tinha visto antes, mas é sempre bom, né, relacionar a reforma administrativa com a reforma da Previdência, né? Então, acho importante. Aí, antes da questão, acho que aí, a entidade, nossa entidade sindical, acho que vale a pena, o trabalho político você detalhou bastante, já sabia de boa parte do detalhamento da PEC 23, né? E passar do engodo de que, porque, inclusive, aqui a nossa entidade sindical está vendendo essa ilusão, não está dizendo isso, mas está dando a entender que tem espaço, acreditando no governo que existe espaço para dar reajuste com base na própria fala do governo, que a aprovação da PEC 23 abriria espaço para reajuste. Então, acho que depois a gente conversa entre a gente, acho que as informações que ele colocou aqui dá para fazer pelo menos um apito carioca, né? Fazer algum barulho com isso. A minha questão são duas, acho que só mais a confirmação, né? Pelo que vocês explanam aí. Uma coisa é a questão da CPSS extraordinária, né? Hoje, ela, vamos dizer assim, ponto não liminar, porque a gente exatamente não tem esse órgão único de gestão. Então, com esse processo aí que você desenhou, você fez uma projeção com base na legislação que existe hoje, vamos dizer assim, o argumento que hoje existe para impedir a cobrança da CPSS extraordinária, ele acabaria, né? Essa é uma primeira pergunta. E uma outra que você já deixou claro aí vai até uma questão, uma mensagem para as entidades sindicais, pelo que você falou aí,
Não adianta órgão nenhum ter autonomia, ou seja, autonomia do Banco Central, autonomia da Polícia Federal, autonomia se brigar para a Receita Federal, porque eles vão cair nessa lógica, vamos dizer assim, de previdência única, ou de qualquer parte da reforma administrativa. Então, o que você, vamos dizer assim, falaria de várias entidades sindicais que lutam pela autonomia com exatamente de perspectiva de se livrar disso? Porque, se eu entendi corretamente, não escapa, né? Só queria que você fizesse essas duas coisas, da CPSS extraordinária, né? E dessa questão política das entidades sindicais que lutam por autonomia, via federal, aqui mesmo no sinal de outros órgãos, tentando se livrar dessas questões. Se existe, só para especificar essa questão, se existe alguma hierarquia de leis aí, de repente tem alguma filigrama jurídica aí que você pode escapar sendo um órgão autônomo. Obrigado. Nada, Pablo. Olha só, a questão da contribuição previdenciária extraordinária está no texto da Constituição desde 2019. O que falta é regulamentar. Então, tem a questão da definição em lei, e aí uma coisa que me preocupa é que, para criar a unidade gestora única, é uma lei complementar da União, que vai definir como devem ser essas unidades gestoras únicas. Vai sair agora da União, no PLP 189, e, a partir daí, depois vem as unidades gestoras únicas por estado, por município. É bem provável que, no caso dos municípios, se use o artifício do consórcio, para você não ter que criar 5.570 unidades gestoras, até porque boa parte dos regimes próprios já não é mais. Deixa eu ver se eu acho aqui. A maioria dos regimes próprios já está indo para o fim. Posso até passar para você. Estava aqui comigo agora, não sei onde eu pus. Mas o que acontece? Essa história da criação das unidades gestoras únicas, ela está numa proposta de projeto de lei complementar, mas a história de criação de contribuição previdenciária extraordinária virá em projeto de lei ordinário, não é nem lei complementar. É isso que me coloca preocupação. Por quê? Por exemplo, uma lei complementar precisa de um quórum qualificado para ser aprovado, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu preciso de mais da metade do total de parlamentares votando a favor. Diferente de uma lei ordinária, que eu preciso de mais da metade dos parlamentares presentes na casa para votar. Então, no caso da Câmara dos Deputados, são 513 deputados. O que é considerado quórum? 257, porque 513 dividido por 2 dá metade, não dá o número inteiro, dá 1,5 lá. Então, o que acontece? Metade seria 256,5. Então, se eu tiver 257 deputados presentes na Câmara, não importa quantos tem em plenário, pode abrir a sessão. O número que tiver no plenário, sendo majoritária a proposta A ou proposta B, está aprovado. Assim se aprova uma lei ordinária. A lei complementar, eu preciso que, no mínimo, 257 votos favoráveis existam para que a lei complementar seja aprovada. Não sei se deu para entender a diferença. Na lei complementar, eu preciso de 257 votos a favor, senão a lei complementar não é aprovada. Na lei ordinária, eu só preciso de 257 na casa. Pode ser aprovada por 100 pessoas que estiver no plenário. Tanto é que, quando é lei ordinária, tem uma cena que é muito comum, a gente vê bastante, quem acompanha alguma votação no Congresso, é o presidente da sessão dizer assim: aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Isso só não é válido quando alguém pede contagem de votos. Aí tem que contar e ver se tem realmente mais da metade, e a soma dos que votaram tem que ser de, no mínimo, 257 deputados. O que eu quero dizer com isso? A regulamentação, e aí o que está no texto constitucional, diz o seguinte:
pode criar a contribuição normal progressiva. Além da contribuição normal progressiva, pode ter uma contribuição extraordinária que não substitui, não é uma ou a outra, pode ter as duas juntas. Então, eu tanto posso ter uma contribuição previdenciária, que, dependendo da faixa salarial, vai aumentando, quanto eu posso ter uma contribuição extraordinária que vai se encavalar com essa, vão as duas juntas. Isso vai ser encaminhado por projeto de lei ordinário. Isso é uma das coisas que está lá para ser regulamentado. Assim como outra coisa que não chama muito a atenção, até porque para nós servidores a coisa não funciona como é no regime geral, quais são os benefícios previdenciários do servidor público? Vai ter que ser regulamentado também, porque hoje não tem. Por exemplo, eu não tenho auxílio-doença, eu tenho licença para tratar de saúde e minha remuneração é mantida. Eu vou passar a ter um auxílio-doença, como é o cara do regime geral lá do INSS, que deixa de ser pago pelo órgão e passa a ser pago pela Previdência? Isso não está definido ainda. Então, hoje, o que eu tenho de benefício previdenciário do servidor público federal? Aposentadoria e pensão. Se um servidor público é preso, ele tem direito a auxílio reclusão, como tem no regime geral? Não tem nada escrito em relação a isso. Então, tem que ser regulamentado isso também. Então, tem uma série de coisas da reforma da Previdência que pega o servidor público que ainda tem que ser regulamentado. Então, nós vamos ter duas contribuições, a normal, progressiva, e a extraordinária, sempre que for confirmado o déficit atuarial. Só que aí tem um detalhe. Num sistema como o nosso, o déficit, em tese, não deveria existir. Por quê? Qual é a contraparte do patrão? Vamos dizer, está escrito em algum lugar que é 2:1, que é 3:1, que é 1:1? Existe uma relação? Não. O que existe é o seguinte: o Estado tem que cobrir toda vez que a arrecadação do servidor não for suficiente para atender. O que eles chamam de déficit, na verdade? Eu tenho, em qualquer regime previdenciário, contribuição do trabalhador e do empregador, no nosso caso, do servidor e da União. Até agora, a União sempre botou pouco dinheiro. O cálculo atuarial é, quando não der para pagar com dinheiro do servidor, é deficitário. Então, pretexto para ter contribuição previdenciária extraordinária o tempo todo. A história da autonomia, eu às vezes lembro, porque, para quem não sabe, eu digo que eu sou, não sei se eu sou ou se eu fui, servidor do INSS. Trabalhei durante mais de 30 anos. A Leite está rindo ali. Porque eu acho que eu sou servidor do INSS aposentado, mas lendo o que os caras escrevem, eu fui servidor do INSS. Hoje eu sou só um aposentado. Mas teve um período, eu estava morando no Rio ainda, existia um setor chamado, logo depois que unificou INPS com IAPAS, no início do governo Collor, tinha um setor na área de benefícios que era chamado convênio com empresas. O que eu quero dizer aí? Nessa área de convênio com empresas, eram grandes empresas, por exemplo, uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, uma grande empresa com milhares de funcionários, tinha uma área dentro do seu RH que era destinado exclusivamente à previdência social. Então, o servidor da Vale, do Banco do Brasil, da Shell, da Petrobras, da Eletrobras, são as grandes que, na época, a gente atendia lá, o servidor não ia para a Previdência Social fisicamente, ele ia para o RH da empresa, aí o cara lá olhava e falava assim, olha, está faltando esse documento, está faltando isso, junta, traz tudo aqui. Aí o cara levava tudo para o RH da empresa dele e, uma vez a cada quinzena ou a cada mês, o funcionário da empresa ia para o INSS levando todas as documentações de todas as pessoas que estavam dando entrada em aposentadoria, requerendo pensão, revisão de valores,
pagamento de atrasados, tudo que tivesse a ver com aposentadoria e pensão. Então, eu trabalhei um tempo nessa área, eu nunca vi um funcionário da Vale do Rio Doce, da Esso, da Shell, da Petrobras na minha frente. Eu via um funcionário do RH da empresa que chegava com a pasta cheia de documentos de 100, 200, 300 funcionários em nível nacional para tratar das questões de aposentadoria e pensão deles. A autonomia pode ser transformada nisso. Agora, a autonomia de gestão, de encaminhamento, não tem. Eu fui superintendente de administração do Ministério da Fazenda em Brasília. A gente tinha na Fazenda, na Receita Federal, na PGFN, equipes próprias. A Receita, por exemplo, fazia tudo sozinha, a gente apenas fazia o acompanhamento. Então, por exemplo, eu acompanhava as licitações, quem assinava era eu. Loucura, né? Mas tudo bem. Mas eles tinham autonomia para tudo. A Polícia Federal, eu acompanhei de perto, e a Polícia Rodoviária tinha autonomia, inclusive, para comprar equipamentos. Os aviões da Polícia Federal foram comprados pela própria Polícia Federal, pela autonomia que tem, ainda que seja um departamento do Ministério da Justiça. Não é uma autarquia, não é um ente independente, ele não tem autonomia. Por exemplo, o banco é uma autarquia, tem autonomia administrativa, a Polícia Federal não tem, apesar de informalmente exercer, por conta de normas específicas. Do ponto de vista da previdência do servidor, vai desaparecer essa autonomia no momento em que unificar no INSS, já baseado nessa portaria 1365. No caso de vocês, setembro do ano que vem. Acabou de entregar todas as informações para o INSS. Durante um período, a área de gestão de pessoas do banco vai ficar fazendo a ponte. Mas vai chegar um momento em que o servidor do banco não vai nem poder se dirigir mais ao RH do banco. Ele vai direto ou para o aplicativo, ou para a internet, ou agendando um atendimento presencial lá no banco. E aí, eu acho que vocês, enquanto entidade sindical, têm que, vamos chamar assim, pedir ao banco a atualização da discussão, tendo em vista o decreto, a portaria e agora o projeto de lei que vai oficializar o INSS como órgão de todo o governo federal, não só de autarquias e fundações. Como é que a gente fica nessa história? O banco vai requerer? Vamos negociar para ver se a gente mantém a autonomia. Se mantém, vai ser do jeito que é hoje? Vai ser relativizada? Como é que vai ser isso? Porque se seguir o andar da carruagem, desaparece a autonomia do ponto de vista de cuidar de aposentadorias e pensões. Ok, Vladimir. Márcio, por gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vladimir. Parabéns pela exposição, né? Eu ia fazer basicamente duas perguntas. Uma o Pablo fez por mim, né? Foi justamente essa questão da contribuição extraordinária, né? E, naturalmente, quer dizer, dadas as especificidades que você bem colocou aí do serviço público, né? Que o governo, a parte do governo é o déficit, né? De fato, né? E a gente não tem uma coisa atuarial, quer dizer, eu não vejo isso sendo feito no INSS. Eu não vejo o INSS criando um setor que vai fazer um cálculo atuarial específico para o setor público, que considere que a parte do governo é 1 e a parte do servidor quer dizer, a parte do governo é 2 para 1, né? E eu não vejo, e faz um cálculo atuarial e, eventualmente, vai calcular que houve um déficit e tem que ter contribuição extraordinária. Eu não vejo isso, né? Então, daí se vai ter esse jogo, né? Daí uma justificativa para você ter um órgão próprio, né? Um órgão próprio para o setor público. Os militares, o primeiro ponto, os militares não estão nessa, né? Os militares estão fora desse processo todo, pelo que eu entendi. Então, nós vamos ter dois regimes ao final dos tempos, né? Os militares, né? E o restante, né? Se eu entendi corretamente a sua exposição. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é coisa muito específica do Banco Central. Quer dizer, a primeira tem muito vinculado com o que o Pablo já falou, né? Mas basicamente é simples. A segunda é que nós temos no Banco Central um programa de saúde, né? Cujo CNPJ é do Banco Central, né? O PAS-BC.
como é que você vê que como é que ficaria isso, uma vez que o PAS-BC ele é gerido por colegas nossos, né, da área de pessoal, né? Se em tese vai tudo para o INSS, quer dizer, eu não creio que o PAS-BC vá para o INSS, mas como é que você vê que ficaria a gestão do programa de saúde? Basicamente isso. A questão você já respondeu, de certa forma, mas eu não custa reforçar, mesmo porque parece que tem informação, parece que a Rosa Weber, em relação a esse decreto, né? Parece que ela teria dado um andamento a esse decreto da unificação, não sei, eu recebi um zap nesse sentido, né? Então a coisa está andando em relação ao questionamento legal, né, desse decreto, né? Mas como é que você vê isso, esse pacote, quer dizer, de você não ter essa separação como os militares vão ter, né, do setor público, né, em geral, e a questão do programa de saúde? É isso. Bom, Márcio, primeiro, o acompanhamento atuarial vai ter que ser feito, e a partir da unificação, não vai ser difícil fazer, porque o regime é um só para todos os servidores. Então, vai ter que ter uma área dentro do INSS, ou fosse lá qual fosse essa unidade gestora de previdência dos servidores, tem que ter alguém que diga: está superavitário, está empatado, está deficitário, alguém tem que fazer essa conta. Hoje existe, o INSS tem para o regime geral, quanto arrecada, quanto gasta e tudo mais, quanto é o custo que deveria ser, tem condição de fazer o cálculo atuarial. O governo normalmente esconde essas contas, mas tem. Então, não vai ser difícil fazer isso, não. A questão dos regimes, eu costumo dizer o seguinte: militar deixou de ser servidor público no governo Fernando Henrique, quando nós ganhamos na justiça a extensão para os civis de um reajuste que foi dado só para eles. Fernando Henrique deu o reajuste para os militares, nós fomos atrás, inclusive muita gente aqui lembra de ação judicial, nós fomos atrás e ganhamos, porque nós provamos o seguinte: o reajuste é para servidores públicos. E no texto constitucional da época estava escrito servidores públicos civis e militares. Se a gente olhar lá o texto da Constituição hoje, não existe mais isso. Servidor público é só civil. Militar deixou de ser servidor público. Para quem não conhece a administração pública, o pessoal lá fora, a gente vê muito repórter falando isso. Porque o militar está fora da reforma administrativa. Daria para botar os caras na reforma administrativa enquanto pessoas que trabalham para o Estado brasileiro, mas não enquanto servidor público. E o projeto de lei complementar, quando ele fala lá, segurados, servidores públicos titulares de cargos efetivos, militar não é. Membro de magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas da União, de todos os poderes, órgãos, entidades autárquicas e fundacionais. Militar não está em nada disso, então vai ter exatamente o que você falou. Um dos militares e um do resto. E a conotação de resto aí é de propósito, porque nós seremos tratados como resto nessa história. Eles vão continuar tendo, enquanto nós tivemos, independente de pandemia, já antes, um período sem recomposição salarial, eles tiveram a deles. E nenhum perigo de alguma decisão judicial estender isso para nós. Nenhum. Vai ser a mesma coisa, a previdência deles vai ser diferente, continuará aquela caixa preta que ninguém sabe exatamente as informações mais detalhadas do ponto de vista de despesa de pessoal militar. É muita coisa. Você não sabe, a menos que você tivesse acesso aos contra-cheques, você não sabe quanto ganha um militar no final das contas. Isso vai continuar, eles com a deles e nós com a outra. A questão do PAS-BC, sinceramente, Márcio, eu acho que é uma coisa a discutir. Primeiro, vai continuar sendo gerido pela área de gestão de pessoas do banco? Até pode, porque o que vem por aí é reforma do ponto de vista previdenciário, o PAS-BC atua mais na área da saúde. O que me preocupa é o seguinte: o servidor ativo está no plano, é atendimento à saúde dos funcionários do banco, beleza.
A partir do momento que essa reforma vai adiante, porque, querendo ou não, o PLP 189, o decreto 10.620, a portaria, o novo projeto que vai vir, é desdobramento da emenda 103. Então, eu chamo de reforma porque a reforma da Previdência não foi só a emenda 103. E aí, um parênteses. Um dos questionamentos que a gente fazia, eu lembro de alguns deputados da oposição gritando no plenário, que a gente tinha que ter claro que a reforma era desconstitucionalizar direitos. Tira da Constituição, tira. E as pessoas diziam na época, os defensores da reforma, é muito engessado se ficar na Constituição, então tem que tirar da Constituição para dar agilidade. Pois muito bem, tirou um monte de coisa. E agora eles começam com projetos de lei complementar e projetos de lei ordinária. Desculpa. Então, essa reforma ela vem previdenciária. Não acredito que ela vá mexer com o PAS-BC na sua essência, mas a minha preocupação é se essa reforma, do jeito que está lá, do jeito que eles estão querendo, desvincula o servidor do seu órgão de origem no momento em que ele se aposenta, ele vai continuar tendo direito ao PAS-BC? Essa é a minha maior preocupação. Porque, por exemplo, pessoal da Petrobras, pessoal das atuais estatais ou estatais extintas, como é que ficaram os aposentados nos planos de saúde que existiam para eles, por exemplo? Como é que fica o pessoal aposentado do Banco do Brasil, que não é mais funcionário do banco e nem tem vínculo nenhum com o banco? Acho que a gente tem que ver um pouco do que foi feito com essas pessoas para a gente ver o que pode ser discutido em relação ao PAS-BC. Para mim, por enquanto, é uma incógnita, mas é um bom assunto para a gente conversar, porque, repito, o que me preocupa é a perda do vínculo no momento em que o servidor se aposenta. E, no caso do servidor que falecer na ativa, pensionista também está desvinculado, não tem nenhuma ligação com a instituição. Ok, Vladimir, colegas, são 13h08, então a nossa reunião, né, do CR iria até às 15 horas. A sugestão do Belcito e minha é que a nossa próxima reunião, né, do CR, do Rio de Janeiro, aqui, seja feita na próxima quinta-feira, né, das 13 às 15, quando a gente, então, né, daria seguimento ao que a gente começou. Como o Vladimir gentilmente disse que poderia ter mais alguns minutos, né, aí conosco, eu quero perguntar se alguém, além do Belcito, tem alguma questão a fazer, naturalmente, com moderação, colega, senão o Vladimir vai dormir aqui conosco. Né? Além do Belcito, alguém gostaria de fazer alguma questão, quer se inscrever para fazer pergunta? Por gentileza, o momento é agora. Só um minutinho, para o pessoal estar com o microfone fechado, né? Se for o caso, para depois. Não, se não, então, a última pergunta vai ser feita pelo Belcito, né? O Vladimir responde e eu já peço ao Belcito que encerrem, né? Depois da fala do Vladimir, ok, Belcito? Ok. O Vladimir, o Márcio tangenciou o que eu ia perguntar com relação ao PAS-BC. É um programa nosso, mantido, né, também, e é garantido por lei. Mas eu fico na dúvida com relação aos descontos, o que poderia ser feito. A minha sogra, só para ter um exemplo, com 85 anos, era pensionista da Pipar e, com uma reestruturação, perdeu o direito ao plano. Tá? Ela está hoje sob liminar. Né? Então, tudo pode acontecer, não tem nenhuma sensibilidade para o assunto. E a segunda pergunta é sobre o futuro de sindicatos. Por exemplo, o Sinal contém aí a contribuição de 2/3 que são de aposentados e pensionistas, né? E a gente vive dessa contribuição. Nesse curso, indo para a Previdência toda, para o INSS, você acha que o Sinal teria condições de manter as suas contribuições? Ou a desvinculação seria total? Até porque a gente tem um outro problema, de que os liberados são em função do número de filiados ao sindicato, e esses não contariam mais.
Olha, Belcito, em relação ao PAS-BC, eu concordo contigo. O que já foi feito antes não tem nenhuma sensibilidade. A gente não é visto como pessoa de nome e sobrenome, a gente é número. Tem direito quem? Esses dessa coluna aqui. Aí você vai olhar a coluna, não tem nome de ninguém, só tem matrícula. Essa turma tem direito, essa aqui não tem, está fora. Ah, não cumpriu tais requisitos. Como diz o povo, é a letra fria da lei. Não tem sensibilidade nenhuma. Não está nessa situação, perde o direito. O que eu acho, e aí eu pego um pouco a questão que você colocou da representação do sindicato. Eu tenho dito, inclusive, em outros momentos com outras entidades sindicais. Pegar um exemplo até que o Márcio Portman, da Unicamp, colocou no evento que a gente estava, e ele apresentou uma palestra discutindo a realidade e o futuro da relação das organizações sociais com a sociedade, entre elas os sindicatos. Ele pegou o exemplo de um trabalhador de banco, um bancário. O cara é bancário, se filia ao sindicato, tem direito a tudo aquilo que o sindicato dos bancários oferece, inclusive atendimento médico, assessoria jurídica, muitas vezes privada, né? Questão de uma pensão, de um divórcio, qualquer coisa. Tem direito a tratamento odontológico, tem direito a isso e aquilo. Aí perde o emprego, o banco dá um chute no traseiro da pessoa, ela deixa de ser funcionário do banco, ela deixa de ter direito a tudo que o sindicato oferece. Não tem direito ao clube, não tem direito ao serviço de saúde do sindicato, não tem direito ao advogado do sindicato, se quiser que institua um lá fora e tal. E o máximo que houve do dirigente sindical é o seguinte: olha, boa sorte para você, se você voltar a trabalhar num banco, procure a gente, se filie ao sindicato. Vai ser a mesma coisa no setor público com a desvinculação do aposentado e pensionista. O que eu tenho comentado, não é uma ideia do que cada um deve fazer, porque eu acho que a realidade deve ser discutida internamente nas entidades. Eu acho que está na hora da gente rever os estatutos das entidades sindicais. Por exemplo, daqui a algum tempo, a PEC 32 pode estar enterrada ano que vem? Pode. Mas eu costumo lembrar que dizer que não vota até a eleição não quer dizer que não vota depois da eleição. Quando eu falei que a gente teve intercâmbio com países da Europa, coincidentemente, eu cheguei em Estocolmo no dia da eleição. A cidade estava forrada de panfletos e tal. Lá, igualzinho aqui, distribui panfletos, suja a cidade toda, a diferença é que na segunda-feira a cidade está limpa. Aí eu perguntei para uma pessoa lá do governo sueco, da equipe que ia trabalhar com a gente, quando seria a posse dos parlamentares eleitos. A pessoa olhou para mim assim com uma cara assim meio espantada. Ué, amanhã. Como é que é? O cara é eleito hoje, amanhã ele toma posse, acabou o mandato do que perdeu. Aqui não, aqui a pessoa, o deputado, no caso, que não tem segundo turno, é eleito no início de outubro e o mandato dele ou é renovado, ou é encerrado, ou começa um novo, dependendo da pessoa, no primeiro dia útil de fevereiro do ano seguinte. O que eu quero dizer com isso? Já aconteceu, nada impede que aconteça, no caso da PEC 32, eleição em 3 de outubro de 2002. Deputado A e deputado B. O deputado A foi reeleito, mas ele só vai tomar posse no novo mandato no primeiro dia útil de fevereiro do ano que vem, do ano seguinte, em 2023. O deputado B não foi reeleito, mas ele ainda tem mandato até o último dia de janeiro de 2023. O que eu quero dizer com isso? Outubro, novembro, dezembro e janeiro. 4 meses com mandato, todo mundo, reeleito ou não. Alguém corre algum risco de sofrer pressão popular na eleição? Não, porque ela acabou. Então, vota-se qualquer coisa nesses 4 meses. Um deputado não reeleito, já aconteceu isso,
usa o seu voto naquele projeto como barganha para o presidente já eleito para dizer o seguinte: olha, eu vou votar a favor, sei que você defende isso, mas como eu não fui reeleito, esse voto deve ser considerado na hora de você compor a sua equipe ou indicar alguém para algum lugar e tal. Ou seja, vai ter deputado não reeleito usando o voto como moeda de troca. E vai ter deputado reeleito que vai dizer o seguinte: eu não tenho nada a perder, já estou eleito mesmo, então pode voltar a PEC 32 a ser votada ainda nesta legislatura, mas depois da eleição. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo pode acontecer. Nós podemos, se essa PEC passa, ou uma nova proposta sucessora dessa, nós teremos servidor estatutário trabalhando no banco, nós teremos novo regime, provavelmente, também servidor, mas não igual, tanto é que na proposta que foi aprovada da PEC 32, no caso do cargo ser considerado desnecessário ou obsoleto, o que entrou antes da reforma não vai para a rua, fica em disponibilidade, mas o que entrar depois da reforma é demissão sumária. Então, vai ter uma diferença, se a reforma administrativa for aprovada, entre o atual servidor e o futuro. Então, você vai ter o servidor antes da reforma ou o servidor depois da reforma. Você provavelmente vai ter seletistas em algumas áreas. Você vai ter temporário, você vai ter terceirizado. O sindicato vai cada vez representar menos gente. Aí vem essa reforma previdenciária e desvincula o aposentado, vai representar só os ativos. O que eu quero dizer? Vou pegar o exemplo, aí no Rio de Janeiro, Sindicato dos Metalúrgicos, que tem sede ali em Benfica. Aliás, sede histórica. E, por acaso, foi inaugurado em 1917, no ano da Revolução Russa. Os caras fizeram a revolução naquele sindicato. Hoje, eles representam os efetivos das empresas e os temporários, os terceirizados. Tem diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro que é terceirizado na empresa onde trabalha. Porque é o sindicato das pessoas que trabalham na indústria metalúrgica e naval do Rio de Janeiro. Os grandes estaleiros, se bem que no Rio não tem mais grande estaleiro, mas você vai ali no Caju, por exemplo, estaleiro Caneco, vai lá para Angra, vai lá para qualquer lugar, a maioria das pessoas que trabalham nesses estaleiros é de terceirizado. O sindicato abriu o estatuto para quem trabalha naquela atividade, não importa se é efetivo ou se é temporal, terceirizado, por exemplo. No caso deles, não tem temporário. Será que não está na hora dos sindicatos de servidores começarem a cuidar de quem trabalha na instituição independente do vínculo, ainda que dê um tratamento diferenciado? Será que o sindicato pode, na sua mudança estatutária, manter a representação do aposentado? Por exemplo, hoje, uma pessoa que vai se aposentar no setor privado, dependendo do sindicato, tem um acompanhamento do sindicato. Pode, dependendo do sindicato, ter algum vínculo, alguma coisa que dê direitos a essa pessoa? Pode. Então, a representação sindical, como diria Márcio Postman, tem que ser revista também. Porque nós vamos ter pessoas desempregadas, oriundas do setor público no futuro, que vão ser tratadas apenas como mais um desempregado. O aposentado é mais um aposentado, aquela pensionista. A pensionista pode ser de uma pessoa que trabalhou no banco, que trabalhou numa padaria, que trabalhou numa multinacional, numa estatal, é tudo vinculado ao INSS. Será que não está na hora da gente abrir? Não estou falando sinal, não, estou falando movimento sindical como um todo. Será que não está na hora de atualizar a representação das entidades vinculadas aos trabalhadores de um modo geral, públicos e privados, como é em alguns países? Porque hoje, no setor público, vocês têm a representação do sinal é para quem trabalha no banco, na carreira. Beleza, está ótimo. Representa todo mundo que é servidor do banco. Mas você chega em alguns órgãos, você tem sindicato que representa pessoas de um único cargo. Não representa o resto do órgão. Você tem sindicato, por exemplo, nas universidades que eu citei aqui mais cedo,
cada universidade é um sindicato. Só que a legislação diz que o sindicato menor de todos tem que ter representação geográfica de um município, a tal da unicidade sindical. O que aconteceu? Rio de Janeiro tem quantas federais? Tem a UFRJ, tem a Unirio, que é federal também. Nenhuma das duas conseguiu o registro sindical porque não cumpre a exigência legal da unicidade sindical. Então, nós temos sindicato por órgão, sindicato por setor, por cargo, por carreira. Você pega a Fazenda. A Fazenda tem uma entidade para auditor, uma entidade para analista, uma entidade para técnico. São 3 entidades sindicais num único órgão. A Receita tem 2 para a carreira da Receita. Uma carreira tem 2 entidades, porque é uma entidade para um cargo, outra entidade para outro cargo. Na Fazenda, você tem as 2 da Receita, mais os administrativos numa outra entidade sindical. Aí você vai chegar no setor, você chega em qualquer unidade de atendimento à população da Receita Federal, a maioria não é representada por nenhuma dessas 3 entidades, porque é terceirizado, mas trabalha ali. Se faltar luz, falta para todo mundo. Se faltar água, falta para todo mundo. No entanto, cada um briga pelo seu. Eu acho que, de repente, podemos ver como que o sindicato dá cobertura e até garante o recolhimento da contribuição sindical dos aposentados e pensionistas, uma forma de você atualizar isso. Então, é uma discussão para o futuro. Não estou dizendo que tem que discutir isso já o mais rápido possível, mas eu acho que essa discussão da representação do aposentado pós-reforma poderia entrar numa pauta mais adiante. Ok. Obrigado. Eu já aproveito para agradecer, né, a tua exposição, belíssima e preocupante também, né? E a gente vê que tem um espaço enorme para aprofundar os assuntos. E queria dizer que realmente foi uma grande contribuição a nós aqui, né? E que a gente pretende ampliar. E gostaria também de agradecer aos colegas das outras regionais e que a gente possa divulgar essa preocupação, né, com tudo que está caindo sobre nós aí. Vladimir, então, se você quiser, suas palavras finais e agradecemos. Eu quero só agradecer o espaço aqui, cumprimentar os amigos, tanto os do Rio quanto os de fora, Larry, Dário, Epitácio, que eu estou vendo aqui, e dizer o seguinte: eu fiquei feliz que ninguém fartou durante essa conversa. Significa que, apesar da idade avançada de uma parte aqui, está todo mundo, pelo menos, com o coração inteiro. Agora, os nervos eu não sei não, porque o que esse assunto deixa a gente nervoso, deixa. Eu já agradecer mais uma vez. Fala, Pelcito. Eu já tomei minha decisão. Eu vou morrer trabalhando. Não, inclusive... É mais seguro, é mais seguro. Tem um professor que eu estava lendo o texto dele, ele diz o seguinte: o que essa reforma da Previdência fez lá no regime geral? Simples. Ele botou o pobre para contribuir e não se aposentar, e o rico para se aposentar, mesmo que não tenha contribuído tanto quanto o pobre. É isso. Mas, enfim, gente, agradecer o espaço, me colocar à disposição, independente desse contato aqui. Eu estou à disposição de vocês, precisando de alguma coisa, pode pedir, a gente faz ou por escrito, ou grava alguma coisa e manda. Não precisa só na participação aqui em reunião ao vivo, não. Estou à disposição de vocês. E, em breve, eu espero, presencialmente. Ok. Obrigado. Um abraço a todo mundo.